A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Há uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 6, onde nós vamos estudar um tema muito especial, a crucificação de Cristo, a crucificação de Jesus. Vamos entender a respeito da morte de Jesus, como essa morte traz um símbolo para a nossa fé, tão precioso, tão real, que nos fortalece em Deus. Analisando aqui o nosso segundo trimestre da CPAD em 2020. É claro que você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. É claro que eu vou pedir a você também, deixa aí o teu comentário, coloca de onde você está assistindo a tua aula, que Deus te abençoe, e em nome do Senhor Jesus. A gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, tem material para professor da Escola Bíblica Dominical aqui no canal. Lembrando a você que você pode pegar essa lição, jogar nos grupos de WhatsApp aí, postar no Face, onde você quiser. É claro que a nossa lição de hoje tem um texto bíblico, tem 3 objetivos e nós vamos trabalhar hoje 4 pontos na classe dos juvenis. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto da nossa aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos juvenis. E a aula de hoje vai tratar sobre a crucificação de Jesus. Esse evento tão importante para a nossa fé cristã, para o cristianismo. Cristo morreu no nosso lugar. E é importante a gente analisar Lucas capítulo 23. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: a semana da crucificação. Quando a gente para entender a respeito da semana da crucificação, nós entendemos que os evangelhos tratam a respeito dessa semana da crucificação. De acordo com a teologia sistemática pentecostal, nós vamos entender a partir de um artigo que essa teologia apresenta para a gente. Inclusive eu quero até mostrar para você que é esse material aqui. Você vai perceber que a semana da crucificação de Jesus é tratada a partir do olhar do evangelista Marcos, do evangelista Mateus e do evangelista Lucas. Você vai perceber nas escrituras que nós encontramos uma semana conhecida como a Semana da Paixão de Cristo. João capítulo 12, versículo 1 ao 7. Você percebe o evangelista João tratando a respeito dessa semana da paixão de Cristo também. Lá em Betânia, Cristo teve os pés ungidos, possivelmente na casa de Lázaro, após a ressurreição de Lázaro. Na segunda-feira, você percebe que Cristo então sai de Betânia e vai rumo a Jerusalém, onde em Mateus capítulo 21, versículo 1 ao 7, nós encontramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e onde Jesus purifica o templo, expulsando ali os cambistas, naquele mesmo dia que é uma segunda-feira. Mateus capítulo 21 ao 26, você percebe que na terça-feira, Jesus então ensina no templo, em Jerusalém, e também ensina no Monte das Oliveiras a sua igreja, aos seus discípulos. Você percebe esse ensinamento durante a semana. Marcos capítulo 14, versículo 3 ao 9. Na mesma terça-feira, Jesus retorna para Betânia. Lá em Betânia, Jesus tem a sua cabeça ungida. Ele é ungido em Betânia. E você percebe esse trabalhar de Cristo nessa semana da paixão. Na quarta-feira acontece outro episódio de acordo com as escrituras. Mateus capítulo 26, versículo 14 e 16. Você percebe que na quarta-feira os líderes religiosos conspiram contra Jesus, tentando matar Jesus. Eles arquitetam um plano para poder retirar a vida de Jesus. Marcos 14, 12 a 25, você vai perceber nas escrituras que na quinta-feira, o que Jesus faz? Ele celebra a última ceia. Essa ceia de comunhão, essa ceia com os discípulos, aonde Judas se revela como traidor.
Lucas 22, do 40 ao 46, na mesma quinta-feira, após a Santa Ceia, Jesus então vai para o Getsemane. No Getsemane ele ora junto com os seus discípulos diante do Deus vivo, intercedendo por nós. Na quinta-feira de madrugada, Jesus é preso. E a própria Bíblia faz questão de dizer que ele agora é levado para ser julgado. Chega então a sexta-feira, conforme João capítulo 18. Cristo então é preso, julgado pelos religiosos e também pelos romanos. É importante a gente levar isso em consideração de acordo com as Escrituras nessa semana da paixão de Cristo. Cristo morre na sexta-feira, conforme as Escrituras. E finalizando então esse primeiro ponto, a presente ação do tópico 1, vamos agora para o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte argumento: as últimas palavras de Jesus pendurado na cruz. Esse segundo ponto demonstra para a gente que Cristo agora, na sexta-feira, depois de ser julgado, ele é açoitado pelos soldados romanos. O açoitamento de Cristo é um açoitamento feroz, terrível. De acordo com os pesquisadores, acredita-se que Cristo foi preso em uma espécie de mourão, uma estaca no chão, preso com as suas mãos. E a própria história narra a respeito da brutalidade de uma crucificação romana. Acredita-se que Cristo levou uma quarentena de açoites romanos, não judeus. Um pequeno detalhe para o chicote romano. O chicote romano era conhecido como o azorrague. O azorrague é uma espécie de chicote terrível. Tinha ali 12 tiras de couro, nas suas pontas pedaços de metal e ossos de carneiro. Era bater no prisioneiro e pedaços de carnes saltar. Você percebe que Cristo recebe essa quarentena de açoites tanto nas costas, como no rosto, como no seu peitoral, mas como cordeiro mudo, ele não reclama. Ele verte o seu sangue naquele momento. A Bíblia faz questão de dizer, lá em Mateus, que nesse mesmo dia, Cristo então recebe sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. O próprio Mateus diz que os soldados romanos bateram na cabeça dele com uma cana para a coroa de espinhos entrarem. Colocaram sobre ele um tecido de púrpura, que possivelmente púrpura aí se refere a um vermelho quase vinho escuro. E Cristo então agora é levado a Pilatos e é julgado pela multidão. E é por isso que eu quero dizer para você que a voz da multidão nunca é a voz de Deus. A mesma multidão que estava celebrando a entrada dele na segunda-feira, dizendo Hosana, filho de Davi, é a mesma que está dizendo agora para o mundo ouvir, crucificam. A gente precisa tomar cuidado com isso. E a gente percebe que a voz de Deus é incomparável. Quando Deus fala, você reconhece. Cristo, então, é julgado e ele é levado agora para a crucificação, rumo ao Monte Calvário. Na crucificação, ele recebe nas suas mãos cravos que mediam possivelmente 17 centímetros. Cada cravo, um na sua mão, um na mão direita, outro na mão esquerda. Cristo então recebe cravos nos seus pés e pendurado na cruz do Calvário, ele pronuncia as suas últimas palavras. Lucas capítulo 23, versículo 28. Ele diz para as mulheres de Jerusalém não chorar por eles, mas chorar por aqueles que eram filhos de Jerusalém, porque o juízo real estava vindo. João 19, 26, 27. Trouxeram Maria, sua genitora, aquela que havia dado a luz a ele, diante dele no Calvário. Ele demonstra o seu amor e pede a João, seu discípulo, para se tornar um filho dela e tomar conta dela agora. Lucas 23, 40 a 43, Cristo agora demonstra a sua compaixão e o seu perdão por aqueles que estavam crucificando ele. E na cruz, ele ainda fala do reino para um malfeitor, um ladrão que estava do seu lado, que acreditou na mensagem do seu evangelho nos últimos momentos de vida. Esse Jesus no Calvário estava cumprindo uma promessa.
estava cumprindo o plano do Pai, exercendo o ministério de Deus. Isso a gente precisa levar em consideração. Finalizando aqui esse subtópico do ponto número 2, apresente a ação, tópico 2. Vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por que a morte de Jesus é tão importante? Porque a humanidade caminhou para um abismo distante da presença de Deus. A humanidade estava caminhando rumo à morte e ao juízo final. Mas esse Deus Todo-Poderoso amou a humanidade antes mesmo que essa humanidade viesse cair. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que o plano da salvação é pré-histórico, antes da criação do mundo. Você percebe que esse Deus ama a humanidade e arquiteta esse plano em Jesus. Então, Cristo agora, como homem perfeito, porque o primeiro homem, Adão, pecou e levou toda a humanidade a isso, Cristo agora, como segundo homem, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, você vai perceber que ele agora começa a trabalhar essa visão de resgate da humanidade como segundo homem. O seu sacrifício na cruz do Calvário é um sacrifício perfeito. Ele, sendo homem perfeito, tendo os privilégios perfeitos, ele renuncia a sua vida em nosso lugar e pelo seu sangue nós fomos sarados e comprados em Jesus. E é interessante isso aqui. Você foi comprado em Jesus. A sua morte traz esse significado para a gente. Apocalipse capítulo 5, versículo 12 diz que Cristo é o Cordeiro, representando aqui o primeiro cordeiro que foi morto na fundação do mundo, agora como o cordeiro que está sendo morto no Calvário. Esse cordeiro nos resgata e nos traz de volta para a presença de Deus. E esse cordeiro, Jesus, nos traz de volta, nos comprando para Deus, comprando a todas as gerações, a todos aqueles que pertencem agora à vontade de Deus. Ele compra essas pessoas para Deus, que estavam condenadas pelo pecado, e traz essas pessoas agora para perto de Deus pelo seu sangue. Você foi comprado por Jesus, eu fui comprado por Jesus. Finalizando o ponto número 3, apresente a ação do tópico 3, vamos agora para o quarto e último ponto da nossa aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Hino da harpa cristã 291. A mensagem da cruz fala do nosso resgate. A mensagem da cruz fala da nossa restauração. A mensagem da cruz nos traz de volta para Deus. A mensagem da cruz nos resgata em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18 está escrito que em Cristo agora nós somos novas criaturas. Nós que estávamos condenados nos nossos desejos, condenados nas nossas paixões, condenados nos nossos pecados, em Jesus fomos resgatados e comprados para Deus. Por isso que a morte de Jesus é fundamental, é importante, e na próxima aula nós vamos estudar sobre a sua ressurreição. Finalizando a tua lição, apresente a ação tópico 4 para os teus alunos. E, gente, um beijão no teu coração. Te espero aqui na lição de número 7. A gente vai estudar sobre a ressurreição de Jesus, que é fundamental. Ele está vivo e eu acredito que Deus em Cristo vai falar poderosamente com você. Até a próxima aula, se Deus quiser.